Seja um profissional de sucesso, venha para a FAP, Faculdade de Pindamonhangaba, a melhor em qualidade de ensino. A FAP oferece o que há de melhor nas áreas de ciências humanas, exatas e biológicas. Preparados intelectualmente, os alunos da FAP são enriquecidos por valores nobres cristãos. Conheça nossos cursos nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Primeira colocada em qualidade de ensino pelo MEC. FAP, um novo conceito em educação, formando seres humanos. O consultor político fala sobre a última pesquisa de intenção de voto. As informações com o João Carlos. Ok, amigos do RVC Notícias desta quinta-feira. É hora de falar de política. E o principal assunto desta manhã, deste dia, diz respeito à pesquisa Ibope divulgada ontem, que aponta Dilma Rousseff do PT pela primeira vez à frente de José Serra do PSDB. Dilma com 40 pontos, José Serra com 35. Marina Silva do PV aparece com 9%. Estamos recebendo aqui conosco o consultor político e marketólogo Carlos Augusto Maianelli. Maianelli, pela primeira vez, Dilma aparece na frente. A que se deve esse crescimento da Dilma? Bom, a curva ascendente, ela vem desde o começo da campanha da Dilma. Em campanha eleitoral, nós trabalhamos com uma variável chamada curva de Gauss, que é a medição que nós fazemos do quanto que progride ou quanto regride uma curva de pesquisa. Já era esperado essa situação da Dilma crescendo, justamente porque ele vinha já num crescente. Tá? Se você pegar as manchetes do jornal, e aí equivale a divulgação e o peso da divulgação de uma pesquisa, você repara que eles estão falando o seguinte, que a Dilma cresceu e o Serra caiu. Na realidade, o Serra não caiu, o Serra estabilizou, ele está dentro da margem de erro. Quer dizer, como sempre, o que vai influenciar a decisão do eleitor é a manchete do jornal, é como chega a divulgação da pesquisa. Então, a Marina não teve oscilação, continua nos 9%, o Serra continua estabilizado entre 37% e 35%, dentro da margem de erro, tá? E quem realmente subiu foi a Dilma. Então, não houve queda do Serra, isso tem que ficar muito claro. Ele está estabilizado na margem entre 35% e 38%. Enquanto ele navegar nessa margem, é estabilidade. Na hora que ele sair da margem de erro, aí sim nós podemos começar a pensar em queda ou em subida do Serra. Ok, em relação à campanha de José Serra do PSDB, muito foi citado em relação à escolha do seu vice, né? Então o Serra agora vai indicar um vice no domingo. A candidata do PMDB, a candidata, digamos, do PT, já tem o PMDB, Michel Temer, como vice. Outro fato importante, o Serra não estaria na televisão, e já está. E a Dilma cresceu quando esteve na televisão. Esses aspectos, não ter um vice, mas ter uma TV, isso influi na pesquisa? Na pesquisa não, mas influi na cabeça do eleitor na hora que ele fala da tendência do voto. Nós temos que lembrar também o seguinte, pesquisa é diagnóstico, não é prognóstico. Se pesquisa valesse como realidade, não precisava de eleição. Fazia pesquisa, vem estar na frente e dava logo o título e ponto. E não é assim que funciona, tá? Temos que lembrar que na campanha de Fernando Henrique Cardoso para prefeito, o próprio Ibope jurou do pé junto, 24 horas antes, que ele seria o prefeito eleito. E Jânio Quadros foi o prefeito. Então, pesquisa é apenas um diagnóstico do momento. Tudo pode acontecer daqui para frente. O candidato, saindo da eleição nacional para estadual, José Serra está estagnado. Geraldo Alckmin lidera com 50%, bem à frente do Aloysio Mercadante. A eleição nacional tem interferência na eleição estadual? Não. A população tem o discernimento necessário para saber o que é uma campanha nacional e o que é uma campanha estadual. O que é melhor para o país, na visão dele, e o que é melhor para o Estado, na visão do eleitor. Ok, para concluir, Maianelli, é muito cedo, tem muita coisa para acontecer ainda, a televisão pode mudar, como é que você vê? Esse é um quadro de momento? É um quadro de momento, sem campanha eleitoral. A campanha começa dia 6 de julho, na rua, e na televisão, no meio de agosto. Então tem muita água para passar por baixo dessa ponte ainda, antes de qualquer definição. O que eu disse já em outras entrevistas, a pesquisa hoje é feita não para saber quem está na frente e quem está atrás. Os candidatos estão atrás de fazer pesquisa e mostrar que tem viabilidade de vitória
Para quê? Para provar para os patrocinadores, para o grupo de apoio, para as alianças que vale a pena estar com ele. É só para isso que as pesquisas estão sendo feitas agora. Nenhuma pesquisa agora está sedimentada. Muita coisa vai mudar até 3 de outubro. Ok, muito obrigado. Conversamos então com o Carlos Augusto Maianelli, que participou conosco em especial falando de política para o RVC Notícias. Até mais, Gisele. A taxa de desemprego apurada nas 6 principais regiões metropolitanas do país ficou em 7,5% em maio, em relação aos 7,3% em abril, segundo o IBGE. O resultado ficou acima do intervalo das estimativas dos analistas, que esperavam um índice entre 6,8% e 7,4%, com uma mediana de 7,1%. De acordo com o IBGE, o rendimento médio real dos trabalhadores chegou a R$ 1.417,30 em maio. O resultado representa uma variação negativa de 0,9% em relação a abril e uma alta de 2,5% na comparação com maio de 2009. Confira como fica o tempo em toda a região. Nesta quinta-feira, o sol predomina entre poucas nuvens em toda a região, com nevoeiros em áreas do Vale e da Serra. Na sexta-feira, o dia terá predomínio de sol na região. Pela manhã, haverá chances de nevoeiros nas áreas do Vale do Paraíba. As temperaturas estarão estáveis. No litoral norte, a mínima é de 15 graus e a máxima 24. Na Serra do Mar, a mínima é de 10 graus e a máxima é de 24. Na Serra da Mantiqueira, a temperatura mínima é de 6 graus e a máxima é de 22. Em São José dos Campos, a mínima registra 10 graus e a máxima 26. Em Taubaté e Pindamonhangaba, a máxima registra 24 graus e a mínima 10. Nas cidades de Guaratinguetá e Aparecida, a mínima é de 12 graus e a máxima de 27. Vamos para um rápido intervalo. Em instantes você confere. Bombeiros paulistas embarcam para ajudar vítimas da chuva no Nordeste. Fique com imagens do Rio de Janeiro. Só a cruz era dele. Talvez você esteja passando por privações, necessidades e aflição e diga: por que passar por isso? Preste atenção. Jesus nasceu num estábulo emprestado, montou num jumento emprestado, multiplicou os pães e peixes num cesto emprestado, utilizou um local para evangelizar emprestado, promoveu um milagre num barco emprestado, foi sepultado em um túmulo emprestado. Só a cruz era dele. E foi assim para que saibamos que o nosso tesouro está no céu. Quem tem Jesus tem tudo. Sendo rico, se fez pobre. Aquele que é o pão da vida começou o seu ministério sentindo fome. Aquele que é a água da vida terminou o seu ministério cheio de sede. Aquele que convida os pecadores para descansarem nele sofreu cansaço. Aquele que é a nossa consolação no seu ministério chorou. Aquele que é o Senhor de todos foi vendido como um escravo. Aquele que é o nosso bom pastor foi levado à cruz como ovelha ao matador. Aquele que é vida se entregou à morte, a qual morrendo destruiu. Jesus passou por isso, por mim e por você. Glory to the King.